Boa noite. Agradeço ao convite da União Regional Espírita para estar com vocês esta noite. Como é a primeira vez que eu participo de atividades desta URE, me pediram para que eu fizesse um pequeno currículo meu, uma pequena apresentação. Meu nome é Dineu de Paula, sou juiz federal em Curitiba, onde eu frequento a SELF, Sociedade Espírita Laços Fraternos. Eu costumo escrever artigos, né, vários deles publicados por órgãos conhecidos do movimento espírita, como o jornal Mundo Espírita, o jornal Norte Espírita, a revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e eu também sou médium e tenho livros psicografados. Eu tenho 3 romances e um livro de mensagens. O livro de mensagens é Cartas ao Trabalhador Espírita, e os 3 romances são Confissões do Sacerdote, A História de Matilde e A Redenção de um Lázaro. Antes de começar o nosso tema, uma pequena oração. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, agradecemos pela bênção desta noite, pela oportunidade que temos de refletir sobre as leis divinas, sobre o amor do Pai que nos conduz à existência através dos milênios, sobre a herança de luz do seu Evangelho. Senhor, rogamos que nos inspire, nos auxilie para que as nossas reflexões sejam corretas, para que de alguma forma nós logremos tocar o coração de quem nos ouve, que o nosso falar seja de esperança, que haja consolo. Afinal de contas, nós vamos falar sobre o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Então a proposta do Espiritismo é sempre trazer conforto, trazer esperança, colocar uma luz diferente em nossa vida. O tema de hoje é Mundo de Regeneração e Paz. Esse tema ele constitui um desdobramento de um dos fundamentos básicos do Espiritismo. Esses fundamentos eles são considerados básicos, pois sobre eles se estrutura toda a lógica da filosofia espírita. São eles a existência de Deus, a imortalidade da alma ou espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. É deste último fundamento, pluralidade dos mundos habitados, que iremos cuidar. A doutrina espírita ensina que os mundos funcionam como educandários cósmicos, os quais os espíritos são matriculados pela divindade a fim de que evoluam. Conforme o nível evolutivo mais ou menos depurado, o espírito necessita das experiências próprias de um específico mundo, mais ou menos materializado ou grosseiro. Os mundos se classificam, grosso modo, em 5 grandes grupos: primitivos, de provas e expiações, de regeneração e paz, felizes e celestes ou divinos. Os mundos primitivos se destinam às primeiras encarnações na alma humana. Neles os costumes são brutos e reinam soberanas as paixões. Os instintos dominam os seres e as relações, sem serem abrandados por sentimentos de delicadeza ou de benevolência. Vigora a lei da força, a lei do mais forte, sem noções de justo e injusto. Não temos muita dificuldade para imaginar isso. Basta pensar
na Terra da época das cavernas e períodos subsequentes. A história e mesmo o cinema, eles nos permitem ter uma ideia relativamente precisa do que seja viver em um mundo assim. Quanto aos mundos de provas e expiações, que são os segundos na gradação, nós vivemos em um. A Terra é um mundo de provas e expiações. E o mundo, ele sempre se classifica de acordo com o nível evolutivo da imensa maioria de seus habitantes, havendo seres mais ou menos adiantados. Os mais adiantados são frequentemente os missionários, que reencarnam com a finalidade de exemplificar o bem e auxiliar o progresso geral. Podem ser cientistas, religiosos, professores, políticos, as mais variadas profissões. A maioria dos espíritos vinculados ao mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra, possui importantes conquistas intelectuais, porque já viveram bastante, mas moralidade vacilante, revelada pela presença de numerosos vícios. Uma das características desses mundos é justamente a heterogeneidade, pois neles convivem seres dos mais diversos quilates. Há alguns que já estão terminando seu ciclo de aprendizado, naquele gênero de experiência, ao passo que outros a estão iniciando. Assim convivem lado a lado seres generosos, desprendidos, ao lado de outros, muito mesquinhos, isso às vezes até na mesma família. Esse convívio, ele é um duro teste para quem já se toma de ideais superiores, mas vê à sua volta os exemplos mais tristes. Um detalhe importante é que os próprios mundos evoluem. Como resultado dos esforços dos seres que os habitam, as condições de vida neles se aprimoram com o passar do tempo. Trata-se da lei do progresso, que rege o universo em sua integralidade, não apenas dos seres inteligentes. Então, os espíritos eles não se vinculam a um mundo de forma perene. Se acompanham a evolução do mundo, podem permanecer nele. Se avançam mais do que a média, são, por assim dizer, promovidos a um outro superior. Mas se não acompanham o ritmo evolutivo da maioria, podem sofrer um degredo, no sentido de serem constrangidos a viver em um outro planeta pior. Afinal, os mundos funcionam como escolas e fornecem lições adequadas a um dado nível evolutivo. Se alguém precisa de lições muito duras e o mundo a que se vincula está se tornando mais suave, mais fraterno, ele precisa ser realocado a benefício da continuidade de seu aprendizado. Nossa reflexão será mais detida sobre os mundos de regeneração e paz, que constituem uma fase intermediária. Após eles vêm os mundos felizes, onde o bem sobrepuja amplamente o mal e qualquer desvio de conduta é um escândalo. Finalmente surgem os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos puros. Centrando a atenção nos mundos de regeneração, que é a próxima etapa da Terra, eles não constituem a moradia própria de anjos, mas de seres que ainda têm o que expiar, ou seja, que ainda possuem vícios. Contudo, trata-se de seres dispostos ao aprendizado, que demonstram boa vontade e submissão à vontade divina. Eles se esforçam em burilar o próprio íntimo. Esses mundos são eminentemente transitórios e permitem uma espécie de repouso das vivências dilaceradoras dos mundos de provas. Fornecem um ambiente próprio à evolução em ritmo mais acelerado, em especial pelo convívio com seres igualmente desejosos do bem. Nós já vimos que os mundos de provas e expiações, eles são compostos de espíritos com níveis de evolução os mais díspares. E o espetáculo do mal
aparentemente vitorioso, ele constitui uma prova rude, um desafio às boas resoluções. E não dá para ignorar que o ambiente influencia o homem. Onde o egoísmo e a leviandade campeiam, é preciso muita força moral para ser digno e bondoso. Já em um ambiente fraterno, a evolução se torna mais fácil, inclusive pelos bons exemplos que se podem colher a cada momento. Essa é a característica primordial dos mundos de regeneração e paz, em detrimento dos mundos de expiações e provas. O ambiente se torna regenerador e pacífico. O convívio se torna confortador. É possível confiar, dá para se desarmar e buscar amar o semelhante, porque todos estão tentando fazer a mesma coisa. A espiritualidade superior afirma que a Terra está atravessando um momento de transformação. Ela está vivendo os estertores de mundo de provas para ingressar na faixa da regeneração. O objetivo específico desta conversa é identificar o que significa isso, o final do ciclo de provas e o início da regeneração. O que dá para esperar dessa nova realidade que se avizinha e, especialmente, o que é necessário fazer para merecê-lo. Tem de merecer viver num mundo assim. Como já falamos, os espíritos podem migrar entre os mundos, às vezes como um prêmio a uma missão marcante, às vezes como resultado da preguiça ou da rebeldia. Calculemos o que seria deixar todas as comodidades e alegrias, os pequenos confortos a que somos habituados, sabonete, banho quente, papel higiênico, comida cozida, cama confortável, amigos. E isso para passar a viver em um planeta primitivo, habitar uma caverna entre seres rudes em um ambiente hostil. Para não correr esse risco, convém refletir sobre o que necessitamos fazer para continuar na Terra quando o clima aqui se tornar pacífico e regenerador. A ideia principal parece ser a de não virar um obstáculo à paz geral, não ser uma pedra de tropeço, ou seja, não destoar de um conjunto que se harmoniza. Quando se trata de mundos inferiores, nós não temos dificuldade em conceber como sejam, afinal nós já vivemos neles, e a própria história nos fornece retratos relativamente fiéis. Também fazemos uma ideia precisa do que seja habitar um mundo habitado por seres intelectualmente favorecidos, mas moralmente frágeis. É a nossa realidade atual. Contudo, a imaginação falha em se tratando de mundos superiores, pois nós nunca estivemos neles. Em filmes, as imagens do futuro, elas costumam enfocar a tecnologia e apresentar uma sociedade pasteurizada, esterilizada, sem emoções. Já na questão número 793 do Livro dos Espíritos, faz-se a diferença entre um povo esclarecido e um povo civilizado. O povo esclarecido, ele é ilustrado, domina ciências e conhecimentos. Já um povo, ele é civilizado quando domina seus vícios e adquire condições de viver de forma fraterna. Então, a humanidade terrena, ela está em processo de se tornar civilizada, de abandonar gosto, hábitos e tendências primitivas, próprios dos brutos,
dos animais selvagens. Ainda não se trata de adquirir características angélicas, mas de se tornar plenamente humano. O instinto de conservação é o mais elementar que existe e vigora em sua plenitude nas faixas inferiores da criação. Quando exacerbado, ele se converte no egoísmo, com a criatura toda focada em seu bem-estar, em detrimento dos interesses dos outros. Ligeiras reflexões auxiliam a entender o quanto ainda estamos distantes de uma condição de plena humanidade. No trânsito, basta alguém ser um pouco mais lento ou se atrapalhar um pouco para ser xingado e ouvir um coro de buzinas. Isso se parece muito com os rosnados dos bichos quando eles são contrariados. Nos negócios, há uma busca de vantagem que por vezes envolve contar meias verdades ou mascarar a realidade com a finalidade de vender ou de lucrar mais. Isso se assemelha ao animal que aproveita a distração do outro para roubar a presa. Os gritos nas discussões familiares parecem rugidos de feras na defesa de sua hierarquia, no bando ou na matilha. Bem se vê que ainda é necessário um esforço em humanizar-se, em deixar de lado o egoísmo, que nos faz parecer animais, embora uma leve capa de sofisticação. Como nós vimos, o mundo de regeneração e paz serve de campo de refazimento e transição. Ele prepara o terreno para os mundos felizes, onde o mal é dominado por completo, para seguir, depurado, o espírito se encaminhar para os mundos celestes ou divinos. Dá para concluir que as virtudes que habilitam alguém a viver em um mundo de regeneração e paz não tem nada de sublime. Contudo, esse ambiente de paz pressupõe o domínio de algumas virtudes ou qualidades. E antes de tratar delas de modo específico, convém ressaltar um pouco mais uma dificuldade muito própria dos mundos de provas e expiações que nós vivemos. E trata-se da diferença moral entre seus membros, da heterogeneidade. É preciso estar atento a isso, a fim de não se emocionar com valores errados e perder o bonde do progresso, por assim dizer. Inclusive porque um dos grandes desafios desse estágio evolutivo é viver com dignidade em um ambiente leviano. Nós sabemos exatamente o que é isso. Essa dificuldade, ela se revela ainda mais crítica em um momento de transição como o que vivemos agora. Segundo se extrai de várias obras espíritas, muitos espíritos rebeldes se mantiveram por séculos sem reencarnar em regiões trevosas do plano espiritual. Alguns ficaram lá presos para não prejudicar o progresso das ideias e hábitos humanos. Outros se refugiaram voluntariamente, inclusive por medo de inúmeros inimigos que fizeram em suas encarnações interiores. Entretanto, na iminência da Terra se transformar, a misericórdia divina os está encaminhando há algum tempo para reencarnações purificadoras. São integrantes de tribos bárbaras do passado, são grandes criminosos, são pervertidos, que renascem, por força da misericórdia divina, em corpos saudáveis, por vezes até bonitos, em razão da herança genética de seus pais. A finalidade dessas encarnações é que os seres envolvidos retifiquem sua caminhada e aproveitem o momento. Em suma, que se decidam pelo bem.
Mas, no uso do livre-arbítrio, muitos optam por continuar no cultivo de seus maus hábitos e se candidatam ao degredo para um mundo primitivo. A presença desses espíritos que já estão reencarnando há várias décadas propicia um clima psíquico desafiador para quem deseja vencer a animalidade e viver com dignidade. Afinal, uma vez encarnados, como atualmente estão, eles formam grupos que vivem e propagam o vício de forma muito aberta. Surgem arautos da promiscuidade, grupos e gangues violentos, praticamente selvagens. Ocupam por vezes posições de destaque nas artes, na política, nos negócios e nos esportes. E de repente são influentes, porque são famosos, porque são bonitos. A vida deles é uma tragédia moral. E eles falam bobagens imensas. E de repente aquilo pode parecer normal para quem ainda tem um pezinho, uma dificuldade a mais em determinado setor. Então, para quem está tentando se educar, surgem problemas de variadas ordens. O mais importante é não se emocionar com o discurso da promiscuidade e da desonestidade, de que tudo vale e o importante é gozar a vida. Quem ainda não dominou por completo certas tendências, se não cuidar, pode vê-las aflorar e se identificar com esse discurso. Perdão. Outro problema é como a sociedade, que se toma do ideal de fraternidade, lida com autênticas gangues violentas, que a tomam de assalto e causam destruição. É preciso cuidar para não se vincular emocionalmente a quem se prostitui, rouba e destrói, nem se tomar de ódio em relação a quem faz isso. E tudo isso sem ser inerte ou conivente com a anarquia. É um desafio muito grande. Mas visto o enfoque das diferenças que desafiam a consolidação do progresso, resta analisar as qualidades que se deve ter para merecer viver em paz. No Sermão da Montanha, Jesus proclamou a bem-aventurança dos mansos, afirmando que eles herdariam a terra. Essa passagem é interessante, pois Jesus também afirmou que seu reino não era deste mundo. E de outro lado, os bens da terra, eles sempre foram colhidos pelos espertos e pelos violentos. Uma interpretação coerente é que a felicidade dos mansos ou dos brandos consiste em permanecer na terra quando ela se converter em um mundo de paz. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nominado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Allan Kardec enuncia 5 virtudes que compõem a denominada brandura. Então são 5 as qualidades que alguém precisa ter para ser considerado brando, ou para merecer herdar a terra, aqui permanecer. E são elas: afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação. Não há a menor pretensão de tratá-las com rigor filosófico ou esgotar o seu conteúdo. O objetivo é apenas apresentá-las de forma singela, para vermos que com algum esforço é possível vivê-las. Afabilidade é sinônimo de polidez, e por muitos filósofos não é nem considerada uma virtude. Muitos deles dizem que ela é uma virtude pobre ou superficial. Ela pode ser tida como um simulacro, uma falta aparência de virtude. Mas também
é considerada a porta de entrada de todas as virtudes. Afinal, tudo é uma questão de treino. Como dizia Aristóteles, é praticando ações justas que nos tornamos justos. A afabilidade, ela se trata da gentileza mais elementar. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, manter a voz baixa, levantar-se ao cumprimentar uma pessoa mais velha, ceder o lugar para ela. Quando dizemos bom dia para alguém, nem sempre estamos fazendo votos sinceros de que tudo lhe corra bem naquele dia. Quando falamos obrigado, não significa que somos realmente gratos. Uma mãe ensina esses hábitos a seus filhos quando começa a civilizá-los, a prepará-los para viver em sociedade sem causar constrangimento. Mais tarde, quando conseguirem entender, ela lhes ensinará os reais valores que estão por trás desses gestos. E é interessante que a espiritualidade superior tenha listado uma virtude tão elementar entre as qualidades da brandura. Talvez ainda não sejamos genuinamente interessados no bem-estar alheio, nem gratos. Talvez tenhamos vontade de gritar de vez em quando, mas isso deve ser pelo menos contido. É manifestando gratidão que aprendemos a ser gratos. Trata-se de um treinamento que deve ser feito diariamente. É muito pouco, é quase nada. Mas é preciso fazer ao menos isso, demonstrar polidez no trato com o semelhante, cumprimentar as pessoas, especialmente as mais humildes, não gritar, não bater portas, não falar palavrão, não furar fila, não fazer fofoca, não buzinar à toa, não invadir a privacidade alheia, fazer perguntas inconvenientes, agradecer qualquer pequena ajuda e outros infindáveis pequenos gestos. E isso não apenas na rua, com desconhecidos ou no trabalho, mas nos ambientes mais íntimos, com a família, os amigos. Para quem se diz cristão, isso é o mínimo do mínimo. É a educação mais elementar. E se isso for feito de forma reiterada e consciente, esses valores de atenção e gratidão irão lentamente se incorporando à personalidade. Já a doçura, ela é feita de cuidado e suavidade no trato com o semelhante, para não feri-lo, não constrangê-lo. A doçura é uma força tranquila e pacífica. Mesmo quando precisa se posicionar, a doçura o faz da forma mais suave possível. A essência básica da doçura é uma recusa em causar sofrimento. Se há várias maneiras de fazer ou dizer algo, a doçura gasta tempo descobrindo a mais suave, a que menos constrange, a que menos fere. Há um ditado que diz, e prestemos atenção nisso, a pessoa doce não corta quando pode desatar. Porque se há um nó, o modo mais simples e rápido de resolver a questão é cortando a corda, mas é também o mais traumático. A doçura é muito preciosa nos relacionamentos humanos, quando se trata de mantê-los ou mesmo de terminá-los. Em geral, há capricho e empenho na conquista, na sedução. É necessária a mesma atenção no dia a dia, e especialmente ao término, para não causar traumas desnecessários. Então é preciso ser doce,
ser cuidadoso e suave nos relacionamentos, tanto quanto possível, evitar causar ou aumentar o sofrimento do semelhante. Se algo desagradável precisa ser dito, buscar a forma mais sutil. A verdade é como uma pedra preciosa. Se a pedra, por mais preciosa que seja, é atirada na cara de alguém, ela fere e desagrada, embora seja um bem de grande valor. Mas se é apresentada num belo embrulho, ela é recebida como um presente. Então, o cuidado em embalar com suavidade o que se fala e o que se faz, para não ferir, ou ferir o mínimo possível, é a virtude da doçura. Quanto à obediência, nós estamos sempre obedecendo a alguma coisa. Ora, obedecemos às convenções sociais, aos caprichos dos nossos corações, aos nossos instintos mais baixos. Contudo, no contexto cristão, a proposta é sermos obedientes aos deveres que a vida apresenta. Como ensinam os espíritos, obediência é o consentimento da razão. Então não se trata da cega e irrefletida adesão a estranhos propósitos, mas de algo eminentemente racional, de uma lúcida opção pela obediência aos propósitos superiores da existência, pelo cumprimento dos próprios deveres. O Espiritismo esclarece que as dificuldades de hoje encontram sua gênese em opções infelizes do passado. Assim, o familiar problemático, a enfermidade que se prolonga, a escassez de recursos, os sonhos que não se realizam, eles têm sua razão de ser. Eles constituem o resgate de equívocos do passado ou um aprendizado com vista a um futuro glorioso. Primeiro, na conformidade da lei de trabalho, incumbe ao homem efetuar todos os seus esforços, fazer tudo o que for digno para se safar da situação dolorosa. Não havendo forma digna de se libertar, ele deve se conformar no cumprimento do dever, ao invés de abandoná-lo com rebeldia. Então, ser obediente é basicamente isso, é ser estritamente honesto, cumprir os próprios deveres, honrar a palavra dada, ser fiel nos relacionamentos, leal nos negócios, em especial nos momentos difíceis, manter-se digno e firme. Relativamente à paciência, refere-se a como nos comportamos em face dos equívocos e dos vícios alheios. A proposta é agir sem extremismo ou violência, mas reconhecer a situação difícil com a disposição de enfrentá-la. Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, na obra O Consolador, diz que a paciência consiste na tolerância esclarecida, fruto do amor, que considera todas as criaturas como irmãs. Tolerância implica não apenas suportar o diferente, mas buscar ver o que existe nele de admirável. Alguém pensa e age diferentemente de mim. Em vez de eu me irritar ou de só suportar, dá uma olhada mais atenta. O que existe de admirável no modo de ser dessa pessoa? E digamos que ela esteja errada. Quem erra permanece, meu irmão de caminhada. Não é um inimigo para ser combatida. A paciência, ela não é fruto da paixão, por vezes cega. Ela decorre do amor, que continua firme, mesmo nas horas difíceis.
Assim, o homem paciente é lúcido, percebe a realidade, inclusive os vícios de seus semelhantes. Não nos corrige o tempo todo, em posição de superioridade, mas apenas quando indispensável, e só usa de energia em último caso, mas ainda assim cuidando para não humilhar ninguém. Assim, nós devemos ser pacientes com os nossos irmãos de caminhada, ou seja, utilizar para com eles de tolerância esclarecida, perceber suas dificuldades, mas aceitá-los e amá-los como são. Ser paciente não é aplaudir o mal ou negar sua existência. É entender a fragilidade natural do ser humano que erra e ampará-lo ao tempo em que se protegem os inocentes e se minoram os efeitos dos equívocos. Finalmente, a resignação é o consentimento do coração perante uma situação difícil e irremediável. Porque cumprir o dever, mas de má vontade, com o coração oprimido, é muito pouco para quem deseja ser pacificado. É aí que entra a resignação, como uma acomodação do coração, uma anuência do sentimento ao que precisa ser feito, ao que se apresenta de modo inelutável. Num contexto de uma existência, nem sempre é possível obter tudo o que se quer. A resignação é a aquiescência do coração a um regime severo imposto pela vida. Deus, sábio e bondoso, permite essa situação. É porque ela é boa para mim. Não, eu vou deixar de sofrer com isso. Por exemplo, um parente idoso e enfermo que precisa de cuidados. O que o dever me diz? A obediência. A obediência diz: cumpra o dever, cuide desse seu parente. E o que a resignação me diz? Faça isso com carinho, faça isso com amor. Não deixe ele notar que é um peso. Ponha o teu coração no cumprimento do dever. E de outro lado, às vezes somente seria possível sair de uma situação triste, prejudicando alguém ou magoando o semelhante. Como ninguém conquista a própria felicidade semeando desgraças, essa opção não é legítima. Primeiro, impõe-se buscar todas as alternativas dignas para superar o obstáculo. Não havendo nenhuma, entre a revolta e a conduta indigna, surge a resignação como a única conduta decente, a única alternativa decente. Frente a um infortúnio inelutável, é necessário acomodar a própria vontade, especialmente não ficar reclamando e com isso infernizando a vida alheia. Como se vê, essas são 5 virtudes que não apresentam nada de sublime, não tem nada de fantástico. Ser afável, doce, obediente, paciente e resignado não nos aproxima dos anjos. Entretanto, pensemos, viver em um mundo que só tenha pessoas assim deve ser muito bom, e a Terra daqui a pouco vai ser assim. Nós precisamos fazer por merecer continuar aqui. Poder confiar no semelhante, sabendo que ele será sempre educado e compreensivo, que não viverá de mau humor, não reclamará da vida e será sempre trabalhador, leal e cuidadoso. Trata-se do clima propício para consolidar virtudes mais sofisticadas. Segundo a espiritualidade superior, a Terra caminha para isso.
para merecer esse convívio harmonioso, basta estar pronto para viver em um ambiente assim sem perturbar a paz alheia, ou seja, exemplificar no dia a dia essas virtudes tão elementares. Afinal, é da própria essência de um mundo de regeneração e paz a harmonia entre seus membros. Quem não se dispor a isso, infelizmente, estará se candidatando a auxiliar o progresso de um mundo primitivo. Bom, eu termino a nossa conversa por aqui. Agradeço a tolerância, a paciência de quem ficou comigo até agora. Agradeço realmente, agradeço a URI da segunda região, a oportunidade para aqui estar falando com tantas pessoas. E novamente, fazer uma pequena oração de agradecimento pela noite de paz que temos. Senhor Deus, querido amigo, agradecemos pela oportunidade dessas reflexões, pelos amigos espirituais que nos trazem essas notícias, que podem nos repletar de esperanças, em especial em momentos mais difíceis como os que vivemos agora, momentos de pandemia, momentos em que o mundo parece descarrilhar um pouco dos trilhos, e o Espiritismo vem nos dizer que Jesus é quem comanda a nave terrestre, que são os seus propósitos que estão no comando de tudo, e que então, por mais que nós não consigamos compreender o andamento das coisas, está tudo se encaminhando para o mais alto bem. O nosso papel é viver essas virtudes, é consolidá-las, é ser bons cristãos, é seguir os exemplos de Jesus. Agradeço novamente a companhia de todos e lhes desejo uma boa noite.